Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o vídeo, o dia de número 312. No dia de hoje, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para apenas um capítulo, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Vocês que nos acompanham desde o início do ano, parabéns pela perseverança. Aqueles que nos acompanham e começaram a acompanhar apenas no mês de outubro o Novo Testamento, continuem perseverando. Nós não vamos ler e meditar juntos o Evangelho de São Mateus, mesmo já tendo um resumo sobre esse Evangelho, e também teremos um dia de resumo da carta aos Hebreus. Porém, no começo do ano, o Padre vai enviar, e depois eu explicarei como que isso vai ser feito, todos os vídeos do Evangelho de São Mateus e também de Hebreus, da carta aos Hebreus. No dia de hoje nós temos apenas um capítulo, porque é um capítulo chave, aqui é um divisor de águas. A igreja, ela estava muito presa ao judaísmo, o padre até usou uma expressão, é como se fosse um puxadinho do judaísmo. Então a igreja muito presa ao judaísmo, e agora no capítulo 15 acontece a ruptura, acontece como se fosse o cortar o cordão umbilical com o judaísmo. Aqui foi decidido que a igreja, a partir de agora, ela não traria mais os costumes judaicos em geral. Haviam só 4 exceções, 4 coisas que seriam mantidas. Então a igreja não seria uma continuidade, não seria como se fosse um braço do judaísmo. Ela teria identidade e teria vida própria. Aqui nós vamos percebendo uma grande aproximação da igreja em direção aos pagãos. Para muitos aqui também pode começar a terceira parte do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja indo de forma definitiva em direção aos confins da terra. Eu acredito que essa parte vai começar ali no capítulo 11, 12 ou 13, quando a igreja ela chega em Antioquia da Síria. Como esse capítulo 15 é central, eu penso que nós devemos ir lendo e meditando. Hoje dá para fazer com um pouco mais de calma, um pouco mais de profundidade, porque é só um capítulo. Muitos vão dizer assim: padre, seria muito melhor se nós fizéssemos apenas um capítulo por dia. Eu concordo, mas se a gente fizesse um capítulo por dia, nós iríamos dizer assim: a Bíblia em 3 anos, ou a Bíblia em 4 anos. É uma opção, mas o nosso desejo é ler a Bíblia toda em um ano. Então, o Antigo Testamento teve dias até de 5 capítulos. Foi bem puxado. Eu rezava e pedia a Deus: Jesus, ajude as pessoas a não desistirem, porque teve dias que foram puxados. Agora, começo dos livros, dos evangelhos, um capítulo. Quando é um capítulo muito importante, nós pegamos também só um capítulo. Então, por isso que tem esse balancear. No Antigo Testamento eram mais capítulos e agora menos capítulos. E esse 15, como a igreja vai tomar uma decisão fundamental que nós chamamos de concílio. Concílio porque os bispos, que eram os apóstolos de todo mundo, que a igreja já estava se espalhando, todos voltam para Jerusalém, e aqui vai ter uma decisão fundamental. Então aqui todos os bispos, na verdade os apóstolos, que era a mesma coisa, eles voltam para Jerusalém, e aqui tem um momento fundamental na decisão do rumo que a igreja iria tomar. E aqui nós vamos perceber 2 pessoas com uma importância enorme. Uma delas, São Pedro. Foi o primeiro, foi aquele que apresentou a decisão, e aí depois no final tem a confirmação daquele que era o bispo local, que era São Tiago.
O texto começa assim: eu tenho a minha Bíblia, eu havia usado a Bíblia da CNBB para os evangelhos, agora o padre estou usando a Bíblia de Jerusalém. Então o texto diz assim: entretanto, havia descido alguns da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Então já havia surgido discípulos dos discípulos dos discípulos. A igreja ela já tinha se espalhado por vários lugares. São Paulo já tinha viajado muito, já tinham novos cristãos, e aí começa a surgir aqui um desacordo na doutrina. Havia cristãos de origem judaica que tinham dito assim: se vocês quiserem se tornarem cristãos, vocês precisam realizar a circuncisão, de acordo com a lei de Moisés. Se não tem circuncisão, não tem salvação. Então esse foi o pensamento. Surgiu daí uma agitação, tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles. Decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiriam a Jerusalém, aos apóstolos, aos anciãos, para tratar a questão. Então começou a haver uma grande discussão entre Paulo e Barnabé, que eles não ensinavam isso, eles ensinavam o batismo, eles ensinavam a necessidade de conversão. Então aqui dois grupos. Um grupo que falava: olha, para ser salvo precisa circuncisão. Paulo e Barnabé, não precisa de circuncisão. Então o que vai fazer? Depois de muita discussão, muita confusão, Paulo e Barnabé disseram assim: nós vamos para Jerusalém, nós vamos para a capital, nós vamos onde os apóstolos estavam, onde a grande liderança da igreja ainda se encontrava. A igreja no começo, ela não era romana, a igreja não estava em Roma. Ela é romana por quê? Porque Pedro depois ele morre em Roma, mas a igreja ela teve como a sua primeira sede, podemos dizer entre aspas, a sua primeira capital, Jerusalém. Então eles disseram: e aí, o que vai fazer? Precisa ou não a circuncisão? Vamos para Jerusalém. Despedidos afavelmente pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, narrando as conversões dos gentios e causando grande alegria a todos os irmãos. Chegaram a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo o que Deus fizera por meio deles. Então chegaram a Jerusalém, contaram todas as conversões, todas as pregações, os novos membros. Então foi um motivo de grande alegria e regozijar daquelas pessoas. Agora nós vamos ver em Jerusalém, versículo 5. Então alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, intervieram. Diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescreverem-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para examinar o problema. Tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse. Então, aqui foi apresentado, tem discípulos e membros dos fariseus que se converteram e estavam pregando que era necessário também os pagãos, também os gentios, primeiro circuncisão e depois eles se tornam cristãos. E aí surgiu uma confusão. E aí, o que vai fazer? Existem momentos da nossa vida que não dá para ficar em cima do muro. Imagina, eu vou me tornar cristão, os meus pais primeiro fazem a circuncisão e depois o meu batismo. A gente já sabe qual foi a decisão da igreja, mas surgiu esse problema. Então eles foram a Jerusalém. Quem que levantou? Não tem como negar que Pedro foi a pessoa mais importante no início da igreja. O nome de São Pedro aparece, posso estar errado, mas digo com segurança, no Novo Testamento, só aparece no Novo Testamento, o nome de Pedro aparece 171 vezes. O segundo que aparece mais de apóstolo é Paulo, 46 mais ou menos. Então o nome de Pedro aparece mais de 3 vezes mais. Quando tem algum problema, alguma discussão, precisa algum posicionamento, Pedro é o primeiro. Depois de Pentecostes, estão embriagados. Quem que subiu? Quem que levantou a mão e falou, não estamos embriagados? E começou a fazer um grande sermão. Quem foi o primeiro que entrou no túmulo para ver Jesus? Se ele estava ressuscitado ou não. Então Pedro era líder. Ele não foi bispo de Jerusalém, era Tiago, ele foi bispo de Antioquia, onde foi talvez a capital da igreja depois de Jerusalém.
Então, interessante, a igreja ela foi se expandindo. Nos primeiros séculos era como se a igreja tivesse 5 patriarcados, 5 locais principais. Tem Jerusalém, aí depois nós temos Antioquia, que foi a cidade onde Pedro foi o primeiro bispo. Depois nós temos Alexandria, que é onde tinha uma grande biblioteca. Ali nós estamos no Egito, uma cidade enorme. E aí depois nós avançamos um pouco mais onde é a Turquia hoje, que nós temos Constantinopla. E aí depois nós temos Roma. Então esses 5 patriarcados eram como se fossem 5 locais de destaque da igreja. E aí depois, durante a Idade Média, ali pelo ano 1000, o mundo ele já estava cada vez mais centralizado, já tinha como sua principal referência Constantinopla. Roma passava por perseguições, passava por pobreza, então muitos diziam assim, principalmente o rei, o imperador que estava em Constantinopla: por que obedecer a Roma? Roma não é mais o centro do mundo. E aí eles desenvolvem esse desejo que o líder da igreja não estivesse mais em Roma, mas sim em Constantinopla, que era o centro do mundo. E aí vai acontecer a separação. Igreja ortodoxa, que também é católica, a igreja ortodoxa vai dizer que o centro da religião, o centro da igreja estava em Constantinopla, e a igreja católica apostólica romana vai dizer que o centro da igreja estaria em Roma. Acontece o cisma, isso daqui nós estamos em 1054. Muitos dizem que era o filioque ou filioque, que é uma questão teológica. Ali em Constantinopla diziam assim: o Espírito Santo procede do Pai, e a igreja romana, a igreja católica apostólica romana, diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Por que o padre diz isso? Para nós irmos percebendo, aqui é uma introdução à história da igreja, para nós irmos percebendo como que a igreja ela vai abraçando os pagãos, mas ao mesmo tempo ela vai se espalhando pelo mundo todo. E quem era o líder? Desde o começo, não tem dúvida, o líder era Pedro. O líder era Pedro. E aí Pedro ele vai para vários lugares. Antioquia, ele foi bispo, ele chega em Roma. E aí depois, quando Pedro morreu, precisava ter um sucessor. Ele era bispo. Quem que é o sucessor? Era Lino. Lino morreu. Quem é o sucessor de Lino? O sucessor de Lino foi alguém chamado Anacleto. Quem foi o sucessor de Anacleto? Clemente. E o sucessor de Clemente, quem foi? Foi um homem chamado Evaristo. E de Evaristo, Alexandre. E se a gente pegar essa lista, quem é o sucessor hoje de Alexandre, antes de Evaristo, de Clemente, Anacleto, Lino e Pedro? O sucessor é Leão XIV. Tem uma sucessão ininterrupta de 267 bispos de Roma. Uma sucessão ininterrupta, sem interrupção. Então, quanto mais a gente estuda a Bíblia, a história, a teologia fundamental, mais nós vamos nos tornando católicos. A nossa fé, ela se fortalece à medida que ela é esclarecida. Por isso, é um grande tesouro, é um grande presente que você dá a você mesmo, ler a Bíblia, O ano que vem, esse ano nós já lemos, aí o ano que vem nós vamos começar alguns cursos de aprofundamento da teologia católica. Então, o ano que vem você pode, desde já, falta aproximadamente 1 mês e meio aí para acabar o ano, eu convido que você vá conversando com amigos, conhecidos, pessoas próximas e motive essas pessoas para o ano que vem poder ler a Bíblia toda. E possivelmente alguém vai dizer: eu leio e não entendo. Aí você vai dizer assim: olha, tem 3 capítulos por dia mais ou menos, você lê e depois acompanhe o vídeo do Padre Daniel. Então, esta é a proposta. A pessoa lê a Bíblia, nós temos um cronograma e depois a pessoa ela assiste os vídeos. Como muita gente não vai ter possibilidade de sentar em uma sala de aula e fazer curso de teologia para leigos, peço a graça de Deus, estou rezando por isso e você reze também para que durante 4 anos nós não apenas estudemos o catecismo da Igreja Católica, mas estudemos toda a doutrina católica, em aproximadamente 9 ou 10 módulos de estudo de teologia para leigos. Então, se Deus quiser, 1º de janeiro é por aí que nós vamos caminhar. E nós já voltamos à reflexão de hoje. Eu só falo isso porque eu sei que muita gente aí leva a sério o que o padre está dizendo. E aí eu peço que vocês rezem, porque essa é a proposta para o próximo ano. E aí a gente já volta para o vídeo. Tenho até aqui o cronograma, mais ou menos aqui na minha mão.
mais ou menos. Então, qual que é a ideia para o ano que vem? Os próximos 4 anos. O primeiro, nós chamamos de módulo introdutório, são os fundamentos gerais, introdução à teologia, metodologia de estudo, filosofia geral, antropologia filosófica e depois história da religião e do cristianismo. Uma introdução geral. E aí depois o núcleo bíblico, é o segundo, Sagrada Escritura. Depois o terceiro nós vamos chamar de núcleo histórico, é a tradição e o desenvolvimento da igreja. Depois o quarto, núcleo sistemático, teologia dogmática. E aí tem teologia fundamental, teologia da Trindade, cristologia, estudo do Espírito Santo, pneumatologia, depois eclesiologia, mariologia, escatologia e soteriologia, que é o estudo da salvação. Esse é o núcleo, esse é o módulo chamado teologia dogmática. Depois, moral e espiritualidade, doutrina social da igreja, depois liturgia e catequese, e aí também pastoral, estudo missionário e, se Deus quiser, também educação cristã. E aí nós vamos ter alguns outros módulos. E aí nós temos aqui o material de referência. Então, reze por essa intenção. Se Deus quiser, a partir do próximo ano, tem gente dizendo, padre, não vai estudar o catecismo da Igreja Católica? Não apenas o catecismo, nós vamos estudar a teologia católica toda. Vamos dividir em vários módulos e aí nós vamos estudar a teologia católica. Não é uma promessa, é um desejo. E aí, quem sabe, 2 aulas por semana. O padre prepara o conteúdo, envia, nós vamos ter um grupo de WhatsApp para isso, e aí vocês vão receber um material, vão estudar, vão responder as questões, e aí, em torno de 4 anos, com 2 encontros por semana, vão estudar, claro, de uma forma abreviada, toda a doutrina da igreja. Tudo isso gratuitamente. Rezem por essa intenção. Nós estamos no Concílio de Jerusalém, pessoa principal São Pedro. Pessoa principal São Pedro. Um passinho para trás, de repente surge a questão. E aí, circuncisão ou não? São Pedro ele se levanta e aí ele diz: irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprove a Deus entre nós que por minha boca ouvissem os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes aos pagãos o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus impondo ao pescoço? Agora, pois, por que tentais a Deus impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem mesmo nós podemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós cremos ser salvos da mesma forma que eles. Então, de onde vem a salvação? A salvação vem pela graça das pessoas acreditarem em Cristo, e não por ter um sangue ou não um judeu. E aí continua: então toda a assembleia silenciou, e passaram a ouvir Barnabé e Paulo narrando quantos sinais e prodígios Deus operava entre os gentios por meio deles. Aqui a decisão já estava praticamente tomada. E aí entra o discurso de São Tiago, dos versículos 13 até o versículo 21. E aí tem a decisão, versículo 19, que tem a decisão: eis, porém, pessoalmente, julgo que não devam molestar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas se lhes escreva que abstenham do que está contaminado. Olha o que eles deveriam se abster. Qual foi a decisão? Deveriam se abster do que está contaminado pelos ídolos, das uniões ilegítimas, da carne sufocada e do sangue. O que é união ilegítima? Adultério. O que é ídolo? Adorar outra coisa que não é Deus. E de carne que tinham sido sacrificada para ídolos, e também carne sufocada e que ainda continham o sangue. Então, algumas das tradições judaicas, essas deveriam ser mantidas, mas nada de circuncisão, nada de não poder comer um tipo de carne. Então, aqui ficou muito claro aquilo que deveria ser realizado. E aí, para resumir, no versículo 29,
aqui, na verdade, a partir do versículo 22, surge uma carta apostólica. Os apóstolos escrevem a decisão para que Paulo, Barnabé e outros levassem ao mundo todo e todos aqueles que fossem convertidos tivessem clareza de qual era a decisão da igreja. E aí no final da carta nós temos a parte mais importante, que seria a decisão do primeiro concílio de Jerusalém. Nós estamos no ano 49. Qual foi a decisão? Aqui no versículo 28. De fato pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso, além dessas coisas necessárias. Novamente, que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Fareis bem, preservando-vos destas coisas. Passai bem. E aí eles voltaram e foram para Antioquia. E conta Atos dos Apóstolos que um homem chamado Judas, aqui nós não temos Judas Iscariotes, já tinha morrido, não sei se era São Judas Tadeu ou não. Então, um homem chamado Judas e outro chamado Silas, eles foram enviados para acompanhar São Paulo e Barnabé na missão que eles estavam realizando, principalmente em Antioquia. E lá eles anunciavam a boa nova da salvação. A Igreja Católica, ela tem 2000 anos de história. A Igreja Católica, ela está ligada e vem de Jesus. Com todo respeito aos meus irmãos separados, mas é muito triste quando nós vemos a igreja e famílias sendo divididas e cada um muitas vezes brigando com o outro e dizendo não, eu estou na verdade, famílias divididas. Olha, com todo respeito, mas eu confesso que eu teria vergonha de me chamar, de dar o título a mim mesmo de protestante. Eu não quero protestar. Eu quero obedecer. Nós não somos protestantes, nós somos obedientes. Obedientes àquilo que Jesus falou. Não divida aquilo que ele fundou. Padre, onde está isso? Mateus 16, 18. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A, artigo feminino singular. Minha, pronome possessivo singular. Jesus, ele não fundou igrejas. A igreja de Jesus vem da época dele e ela continua até hoje. Todos os sinais e sacramentos, tudo aquilo que foi realizado desde os apóstolos, tudo isso que foi realizado desde os apóstolos continua até hoje através da Igreja de Cristo, na sucessão apostólica e nos sacramentos que são ministrados pelos bispos, pelos padres e também pelos diáconos. A Igreja de Cristo, desde o começo, ela tem todas as características que hoje tem a Igreja Católica. Por isso é muito importante nós conhecermos a história da Igreja, porque conhecer a história da Igreja é conhecer a nossa história, é conhecer como que Deus continua presente e salvando a humanidade. Essa história que ela vai se desenvolvendo, ela vai se espalhando no mundo todo. Começa com um grupo muito pequeno de 12 apóstolos, com um substituto que era Matias, substituiu Judas. Depois ela vai trazendo e acolhendo os judeus que viviam fora de Jerusalém, os helenistas, depois os pagãos, depois a igreja sai de Jerusalém, depois da perseguição, capítulo 8, versículo 1, vai para Samaria, vai para a Judéia, e aqui no capítulo 13 e 14 a igreja já tinha se espalhado por vários lugares na Ásia. Surgiu um problema, olha a importância da unidade, havia unidade, voltaram para se encontrarem e para decidirem. Decisão feita, a missão ela vai avançar e avançar cada vez mais com São Paulo. E o avanço dessa missão é o que nós vamos ver amanhã nos capítulos 16 e 17. Leia com antecedência, persevere, seja muito orgulhoso de ser católico. Como que é lindo ser católico. A igreja fundada por Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.